Olá, queridos, tudo bom? Bom, para os que não me conhecem, eu me chamo Valeriano, sou o monitor de vocês de Farmaco 3 e hoje iniciaremos sobre uma temática de motilidade intestinal, certo? Dando sequência ao grupo de vídeos que eu vou postar acerca de TGI, tá bom? O primeiro foi acerca de fármacos ulcerosos e hoje a gente vai conversar com vocês sobre fármacos constipantes e diarreicos. Certo? Então, bora lá. Antes de iniciar, propriamente dito, eu só queria dar uma informação bem interessante para vocês. Por que a motilidade intestinal é um tipo de problema que evoca tanta morbidade? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por que diminui tanto a qualidade de vida do paciente? Eu não sei se vocês sabem, mas a região do prazer, né? E eu digo especificamente o prazer quando o paciente ejacula, seja homem ou mulher, é a mesma região no cérebro em que o paciente evacua, ou seja, o prazer da ejaculação e o prazer da evacuação são dois prazeres que são análogos em questão geográfica no cérebro, tá? E o que é que eu quero dizer com isso? Você não percebe, mas é muito prazeroso você evacuar, certo? Isso desde que você nasce, é um processo fisiológico da vida, até porque faz parte, é uma necessidade sua. No entanto, você faz isso com tanta frequência, é tão basal seu, que você acaba não tendo noção do quão prazeroso é. Mas esses pacientes que têm alguma alteração na motilidade, eles têm essa dificuldade em evacuar, seja por evacuar de mais ou de menos, e portanto acabam chegando em uma complicação que é não ter mais o prazer que ele tinha basalmente ao decorrer dos anos, agora. Então é por isso que eles evocam tanto, eles reclamam tanto, é uma morbidade tão importante e a gente tem que sempre prestar atenção, certo? Antes de tudo, o que pode mudar a motilidade intestinal, certo? São várias e várias coisas, mas a gente tem que entender que o intestino ele é muito correlacionado com o nosso sistema nervoso central, especificamente o nosso sistema nervoso autônomo, em que eu botei aqui, certo? O sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Os dois são fundamentalmente importantes. Além disso, a gente vai ter a distensão, que eu vou explicar melhor para vocês, e os irritantes, que a gente tem um grupo de substâncias que são irritantes, certo? Especificamente uma que vocês têm que prestar atenção para a prova. Tá, desses aqui, o único que tem uma capacidade de antagonizar o movimento, ou seja, diminuir o movimento da motilidade, diminuir, certo? O quão móvel acaba sendo o intestino é o sistema nervoso autônomo simpático. Tem uma explicação para isso, mas eu vou deixar para depois. Então, bora lá. Primeiro, bora conversar sobre distensão. O que seria distensão propriamente dita? Eu quero que vocês imaginem que isso seja o intestino de vocês. E sobre esse intestino a gente tem, eu vou chamar de bolo fecal, não é correto porque a esse momento ele tem um outro nome, mas eu vou chamar de bolo fecal, tá bom? Esse bolo fecal tá bem felizinho aqui, certo? O que acontece é o seguinte, ele vai gerar uma pressão na parede do intestino, tá bom? Isso é natural, tipo, vocês conseguem perceber esse modo bem fácil. O ponto é que na parede do intestino a gente tem alguns receptores, que eu conheço o nome deles em inglês, não sei em português, mil perdões. Esses receptores, eles são chamados de neuropods. E basicamente são receptores mecânicos que têm a capacidade de correlacionar essa distensão, né, que esse bolo fecal está ocasionando, com um sistema que está bem aqui, bem pertinho, que é o sistema mioentérico. Tá, e por que tu tá falando isso, Valeriano? Porque o sistema mioentérico, mio, vem de musculatura. Então, basicamente, a musculatura do intestino vai responder como? Ela vai fazer um relaxamento nessa região. E por que um relaxamento nessa região? Porque você vai fazer o seguinte, você vai dar mais espaço para esse bolo fecal passar e você vai gerar uma contração nessa região, na região mais proximal. Justamente para quê? Para fazer um movimento, certo? Para propulsionar esse bolo fecal, certo? Esse movimento específico é um movimento que nós, seres humanos, apelidamos de segmentação. E é justamente por isso, meus queridos, que quando você vai analisar, certo? Em um intervalo de tempo relativamente grande, 24 horas, 48 horas, a motilidade intestinal de um paciente, você percebe que tem meio que umas bolas e umas pontinhas, né? Como se fosse assim, ó. Certo?
em que essas regiões menores são as regiões de contração e essas regiões maiores são as regiões de relaxamento. E esse movimento todo é chamado de segmentação. E ele serve para propulsionar o bolo fecal até a região anal, tá bom? Não tem nenhum estresse nisso. Mas tá, por que tu estás me contando isso, Valeriano? Porque, basicamente, esse movimento de contração, ele vai ser mediado por acetilcolina e substância P. Então, nessa região aqui, certo? Nessa região aqui, especificamente, você vai ter muita mais liberação de acetilcolina e substância P. E nessa região aqui, que foi a região de relaxamento, você vai ter muito mais substância o quê? De relaxamento, de dilatação, que no caso vai ser o VIP e o óxido nítrico. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas em suma acaba sendo isso e eu vou revisar com vocês, tá bom? Sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente tem que entender que ele não só regula, como ele estimula a motilidade. Então ele é muito fundamental também, tal qual os nossos queridíssimos amigos de extensão. Agora, a gente tem que entender que é tudo em conjunto. Então, o que acontece é que o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem muita correlação com o quê? Com a própria acetilcolina, que serve para contrair, assim como a própria substância P. Então, como ele estimula a contração, você já tem que pensar, poxa, quem estimula a contração são substâncias, né, são transmissores que vão contrair. Então, a acetilcolina, a substância P vão estar aí imergidas no meio, tá? A gente também tem que lembrar o quê? Da serotonina. A serotonina, meus amigos, nada mais é do que um composto que o sistema nervoso central vai ter uma capacidade de regular a motilidade intestinal desse paciente. Então, vocês muito bem já estudaram em depressão, né? Vocês já viram fármacos do sistema nervoso central, que nós temos pacientes depressivos que apresentam uma queda bastante do nível de serotonina. Então, você não deve achar estranho um paciente depressivo se queixando de alterações na motilidade intestinal. É uma possibilidade. Inclusive, os nossos medicamentos vão estar envolvidos aí no meio, tá? Uma baixa de serotonina, você perde sim motilidade. Isso é muito importante. Certo? Ah, Valeriano, mas você só perde motilidade, ponto. Não necessariamente. Você pode não só perder motilidade, como estimular muito a motilidade. Você perde a regulação do intestino, seja para mais ou para menos. Esses pacientes muito provavelmente vão ter uma alteração, que a gente vai conversar depois, esses depressivos, né, ansiosos, que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que nada mais é um intestino, como o nome já fala, muito irritável. Então, é um intestino que ora está em diarreia, ora está em constipação, sempre trocando um pelo outro, por essa baixa de serotonina que é muito importante, certo? Os irritantes. Poxa, os irritantes, eles vão ter essa capacidade de estimular físico-quimicamente falando, certo? O nosso sistema bioentérico. Então, os nossos músculos, eles vão produzir o quê nessa situação? Muita acetilcolina, vão liberar muita acetilcolina, né? Eles vão estar utilizando. E além da acetilcolina, muita substância P, certo? Vocês já estão compreendendo, né? Contraiu a acetilcolina e substância P, relaxou o VIP, né, que é o VIP, e o óxido nítrico. E quem são? Quem vocês precisam saber basicamente são os compostos antraquinona, certo? Que a gente vai utilizar como medicamento futuramente. Quando eu digo futuramente, futuramente nesse slide. Mas também, por que não, bactérias e protozoários e homínidos, né? Que tem essa capacidade de irritar de modo muito mecânico a parede interna do nosso intestino, certo? Quanto ao nosso sistema nervoso autônomo simpático, que de todos é o único que tem uma capacidade de antagonizar. Por que ele antagoniza? O nosso sistema nervoso simpático, ele serve muito para o conceito de fuga ou luta. Então você precisa reservar suas energias para o que de fato precisa. Então, músculo, certo? Pulmões, coração. Eles vão ter muito mais fornecimento nesses momentos, quando você está correndo, por exemplo, de um pitbull, tá? O que você precisa entender não tem nenhum problema em você priorizar esses caras, coração, pulmão, músculos, e negligenciar um pouco o intestino, porque o intestino naturalmente usa pouco oxigênio, usa pouco nutriente, então você vai diminuir a oferta de oxigênio e nutrientes para o intestino,
certo? E naturalmente você diminui a motilidade dele. Então é por isso que em situações de ansiedade, de luta e fuga, de estresse fisiológico, você naturalmente esquece até de evacuar, esquece de urinar, porque o nosso corpo não trabalha para isso nesse tipo de momento, tá? E aí você fala, mas Valeriano, eu tenho uma dúvida. E para a situação do café? Porque o café me deixa ansioso, né? Quando eu tomo para estudar, tá? O café, ele naturalmente vai estimular o nosso sistema nervoso simpático. E por que que quando eu tomo café eu tenho vontade de evacuar? É o contrário. Tá, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas o que a gente descobriu é que o café, ele tem a capacidade de estimular de modo único, tá? O que a gente chama de reflexo gastrocólico. Então, ele tem uma capacidade de estimular, certo? Em certas pessoas, lógico que isso é quesito de debate, né? Mas a evacuação propriamente dita, quando fala esse reflexo gastrocólico, é o reflexo de movimento do estômago até o cólon, né? Que seria uma das últimas partes, uma das últimas secções do nosso intestino grosso. Então, naturalmente, você imagina que para algumas pessoas, de fato, ele vai estimular, mas é algo meio típico do café propriamente dito. Em situações de luta, estresse fisiológico, a gente tem que pensar em redução da motilidade intestinal e não aumento, tá bom? E aí quem são? Poxa, a gente tem que pensar nas aminas, né? A adrenalina, eu não botei aqui, mas noradrenalina, que é um neurotransmissor, a dopamina, prestem atenção nela, o VIP e o óxido nítrico, tá bom? Justamente por quê? Porque eles vão focar mais no relaxamento, eles não vão focar na contração propriamente dita para propulsionar esses pacientes, certo? Naturalmente, você deve estar pensando, tá, mas o VIP e o óxido nítrico, eles naturalmente vão participar do processo de movimento. Eu concordo com você. Eu botei eles aqui mais para vocês entenderem esse processo de antagonização, para ficar muito mais fácil de entender. Quando vocês pensarem em movimento, sempre lembrem de acetilcolina, de substância P, principalmente acetilcolina, nem lembrem de substância P, porque vocês naturalmente vão esquecer. Agora, o VIP e o óxido nítrico também vão estar participando do movimento, mas de modo mais relaxatório, eles vão relaxar, mas também vão participar. No que se refere ao sistema nervoso autônomo simpático, eu só queria que vocês lembrassem principalmente de adrenalina, certo? E dopamina, tá? Que são as nossas queridíssimas, certo? E a gente também tem que prestar atenção muito nos ossos opioides. Por quê? Porque naturalmente você vai encontrar alguma questão em que o paciente ele faz uso, por exemplo, de heroína. Ele é um paciente viciado em heroína há um certo tempo, ele está em uma constipação bizarra. Por quê? Porque os opioides, vocês vão ver posteriormente, eles têm essa capacidade, certo? Eles são análogos a substâncias que são endógenas ao nosso corpo, que são as encefalinas, que têm uma atuação na motilidade intestinal. Então, quando você pega um paciente viciado, por exemplo, em heroína, e vê que ele está constipado há muito tempo, não ache isso estranho. Isso muito provavelmente vai ser um efeito desse tipo de droga, né? Mas a gente vai conversar sobre isso melhor depois. Quais são as principais complicações? E é aqui que vai ficar muito mais fácil. Vocês já viram que acetilcolina, substância P, né, serve muito para contração. Vocês viram que o VIP, né, o VIP e o óxido nítrico servem para dilatação, né, para o relaxamento. Tudo isso serve muito no conceito de movimento, certo? Vocês viram que a serotonina ela vai regular. Então, para pacientes depressivos, há sim a possibilidade de queixa acerca do intestino. Além disso, vocês viram que opioides também têm capacidade de influenciar. Então, pacientes que fazem uso de drogas, né, de modo exógeno, logicamente, fazem uso de drogas ilícitas, e especificamente a morfina e afincos, eles tendem a ter mais alterações de motilidade intestinal, especificamente ficarem constipados, né? Diferentemente da serotonina, que o cara pode ter síndrome do intestino irritável, certo? Ele pode ora estar constipado, ora estar diarreico, certo? E aí você fica migrando. Então, esse conceito você já sabe bem. Então, vai ficar muito mais fácil de você entender os medicamentos. Tá, quais são as complicações que a gente pode ter no que se refere à motilidade? A gente pode ter alterações que levem a uma evacuação extrema, que a gente vai ter diarreia, e a gente vai ter alterações que levem a uma perda de motilidade extrema, que seria uma constipação. Basicamente, o conceito de constipação seria menos de 3 evacuações por semana
em um intervalo de 3 meses. Ah, Val, por que a gente tem esse conceito bem específico para constipação e não para diarreia? Porque para o paciente notar que está constipado demanda muito mais tempo. Vocês não concordam comigo, não? Demanda muito mais tempo do que um paciente diarreico. O paciente com diarreia, ele chega em casa tranquilo e do nada, bum, uma vontade absurda de evacuar, de ir para o banheiro e passar horas lá. O paciente constipado, não. Ele passa a perceber depois de uns dias, depois de umas semanas, e a partir dessa percepção ele vai procurar um médico, e aí ele vai dizer, tô há 2 semanas sem evacuar direito, 3 semanas, 1 mês, certo? Quando eles vão procurar, né? Certo? Mas lembre-se, naturalmente é um tipo de problema que, seja por diarreia como constipação, vai gerar uma morbidade muito grande no paciente. E é natural que ele procure ajuda. Mas não necessariamente quer dizer que ele vai procurar ajuda de modo agudo, né? Tipo, muito rapidamente. Tô há 1 semana sem evacuar direito, já vou procurar um médico. Não, demanda um pouco mais de tempo. E é justamente por isso que a gente usa esse conceito. Menos de 3 evacuações por semana em um intervalo de 3 meses, que é justamente o tempo natural que o paciente tende a perceber de modo mais completo, né, que ele está com problemas para evacuar. E olha só, além disso, vamos ter a síndrome do intestino irritável, que é justamente uma síndrome, ou seja, são características que você acaba adquirindo com o decorrer do tempo, em que, ora você pode estar constipado, ora diarreico, ora constipado, não tem um padrão específico. Mas o que sabe é que o intestino dessa pessoa tende a ter mais problemas do que o intestino normal, tá bom? Bora para a diarreia, certo? Poxa, a gente sabe bem que a diarreia nada mais é do que uma evacuação extrema. Poxa, logo os medicamentos nessa etapa, né, os antidiarreicos, eles vão retardar o movimento. Porque se você está com uma evacuação absurda, você vai ter que retardar esse movimento. Então, quem é que retarda? Sistema nervoso simpático e os análogos do simpático, que quem são? Né? Poxa, eu falei para vocês, a adrenalina, certo? Eu falei para vocês da noradrenalina. Eu falei para vocês, por exemplo, da dopamina, que também é uma monamina. Então, o sistema nervoso simpático aqui vai estar a milhão e a gente vai se basear nele para fazer nossos medicamentos. E olha só, bora lá. Diarreia, certo? O primeiro grupo de medicamentos, os opioides. Olha só, vocês lembram o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês logo há um tempo atrás, olha só, falei que os opioides em pacientes, por exemplo, que são viciados em morfina, são pacientes que vivem constipados. E olha só, o primeiro grupo de medicamentos aqui são os opioicos. Por quê? Eles vão se ligar, os opioides, o grupo, a família em geral, eles vão se ligar a receptores do intestino que vão diminuir a liberação de acetilcolina, que serve para propulsão, serve para contração, serve para o movimento. Se ela diminui essa liberação, você vai diminuir o movimento. E é por isso que opioides em geral, morfina, heroína, tramadol, certo? Qualquer um destes, eles tendem a diminuir a motilidade intestinal. E a gente só vai ter o quê? Como exemplos, a difenoxilato com atropina, certo? Que é o lomotil, e a loperamida, certo? A gente vai pensar em usar esses grupos de medicamentos, certo? Para pacientes em situações de estresse mesmo. Por exemplo, vou fazer o Enem e deu muita vontade de evacuar, e você usa. A gente evita para infecção porque você vai fazer com que o agente infeccioso, o micro-organismo, passe muito mais tempo, certo? Em contato com a parede intestinal. Então você pode evoluir com infecção muito mais severa, certo? Tá, antagonistas dopaminérgicos D2, certo? Basicamente o que acontece, quando a gente mexe em dopamina e afins, a gente mexe de modo extrapiramidal, né? E a gente vai ter como efeito uma procinese. O que é que isso quer dizer? De todos os medicamentos que eu vou contar aqui para diarreia, né, que eles tendem a diminuir o movimento, esses aqui vão ser os únicos que vão aumentar o movimento. Pera, Val, não entendi nada. O cara tá com diarreia e tu vai fazer ele evacuar mais. Bom, teoricamente, a ideia desses medicamentos seria essa. Tipo, você comeu algo estragado, toma logo o antagonista D2, faz ele evacuar logo tudo para fora e fica de boa. No entanto, além disso ser muito chato para o paciente, certo? Não é o principal uso dele. Qual o principal uso desse medicamento? Valeriano, eu vou aqui desenhar para vocês. Imaginem que esse aqui é um estômago, certo? Tá bom? Isso aqui é um estômago, meus queridos amigos. E tem pacientes
que eles têm uma facilidade de fazer com que o conteúdo, eu vou dizer que isso aqui é sei lá, que é um alimento, certo? Vou até pintar. Tem pacientes que têm facilidade em fazer com que esse alimento, já ácido, volte para o esôfago, certo? E uma vez que eles voltem para o esôfago, pode ser que eles voltem para a boca do paciente, sem que o paciente sinta, certo? Ou seja, ele meio que vomita, mas ele não percebe que vai vomitar. Ele não tem a náusea antes. Isso é o que a gente chama de regurgitação. Ele não tem o reflexo da náusea, né? Ele não tem a vontade de vomitar, ele só joga para fora. Isso acontece bastante em pacientes com o tipo de doença que vocês vão estudar bastante no P6, que é a doença do refluxo gastroesofágico, certo? Eles basicamente estão comendo e pum, acabam soltando um pouco de comida. Então vão deitar, certo? Pum, acabam soltando um pouco de comida pela boca. E aí o que é que a gente faz? A gente usa os antagonistas, né? D2, porque como eu falei para vocês, eles vão estimular, tá, o movimento gastrointestinal. Então, antes de comer, o que é que eles fazem? Eles usam o antagonista D2 e fazem com que esse alimento que já está aí dentro, ele seja propulsionado logo para o intestino. E aí você evita desse paciente voltar. Desse conteúdo voltar e o paciente regurgitar. Esse é o principal uso, certo, dos antagonistas D2, que é domperidona e metoclopramida, tá ligado? A gente não usa para diarreicos, tá dentre os grupos de medicamentos para diarreicos, mas em prática vocês não vão usar esses caras. Mas se for para vocês decorarem alguma coisa, decorem que eles são os únicos que têm o efeito de procinese. Eles são a favor do movimento, que é completamente estranho no que se refere à diarreia, certo? Legal. E aí, basicamente, o que vocês precisam entender, além disso, é que eles têm um efeito, eles vão ter efeitos extrapiramidais. E que efeitos são esses? Bora lá? Se eles são antagonistas D2, vocês vão ter menos dopamina, certo? Se vocês se lembrarem de fisiologia, dopamina é uma das substâncias que antagonizam prolactina. Então, se vocês têm menos dopamina, vocês vão ter mais prolactina. Então, um dos efeitos é justamente o quê? Você, do nada, começar a soltar leite pelo peito, certo? Homem ou mulher, tanto faz. Principalmente mulher. Em suma, vocês devem estar se perguntando, isso é muito comum? Cara, isso é relativo. Isso é mais comum para um grupo de pacientes. Que grupo seria esse? Esquizofrênicos. E aí que vocês devem estar muito confusos. Basicamente, a gente usa antagonistas dopaminérgicos, não esses específicos que a gente usa para diarreia, mas a gente usa, por exemplo, risperidona, certo? Que é uma prima da domperidona, para pacientes com problemas de esquizofrenia. Porque a gente viu que antagonismo dopaminérgico ajuda para pacientes esquizofrênicos. Não com domperidona, não com metoclopramida, mas com risperidona e afins, né? Que são primos ainda mais eficientes. Então, para esses pacientes é muito mais fácil, porque eles usam esses medicamentos de modo contínuo, então é muito mais fácil deles começarem a soltarem leite, certo? Pelos peitos, de terem ginecomastia, isso já caiu em questão, né? Ginecomastia dolorosa, que é basicamente aquele peito, né? Aquele mamilo, que acaba ficando mais protuso, né, aumentado, e ainda com requintes de dor, né, ao toque. Então, basicamente, fica muito mais sensível, certo? A gente vai ter os moduladores dos receptores de serotonina, que a gente tem como exemplo o Precistin, mas eu só coloquei ele aqui porque Felipe deu. Ninguém usa mais isso, muito efeito adverso, e enfim, a gente não usa mais, certo? Aí os inibidores da encefalinase, que aí a gente vai ter o exemplo da racecadotrila. Novamente, bora para um exemplo, certo? O que acontece é o seguinte. Digamos que esse é o seu intestino, e aí tem uma bactéria aqui safada. A bactéria ela vai soltar uma grande quantidade de toxinas. Então, essas toxinas vão fazer meio que buracos aqui no seu intestino, certo? Esses buracos de intestino vão fazer com que haja uma liberação muito intensa de água. E aí, com uma grande quantidade de água, isso vai aumentar bastante a diarreia. Porque você vai ter muito mais pressão
dentro do intestino, certo? E uma vez com maior pressão, você vai se sentir com muito mais vontade de evacuar. Vai piorar muito mais os sintomas. Então, o nosso próprio corpo tem um composto que é como se fosse um cimentozinho, que ele vem no intuito de parar isso, de parar essa grande imersão de água para o intestino. E que composto seria esse, certo? A encefalina. A encefalina, não sei se vocês se lembram, mas ela é parecida, né? É como se fosse um opioide do nosso corpo, certo? Por isso que quando a gente fala de opioide e encefalina, né? Que o opioide é como se usa a forma exógena, os dois eles tendem a diminuir a diarreia, a motilidade, tendem a diminuir a pressão intraintestinal, certo? E a encefalina ela tem essa atuação de servir como barreira para aumentar a quantidade de água e, porventura, piorar a diarreia, certo? No entanto, o nosso próprio corpo tem outro composto, tem uma enzima chamada encefalinase, certo? Em que a própria encefalinase serve para cortar a encefalina. Então, com o passar do tempo, essas barreiras elas ficam mais fracas e aí você volta a ter água aqui para o intestino. E aí você fala, tá, entendi. Então, o grande problema desse conceito aqui seria a encefalinase, né, Val? Isso. Então, uma forma seria o quê? Você inibir a encefalinase. Porque aí você iria permitir com que a encefalina ficasse por mais tempo atuando. Então, os inibidores da encefalinase eles servem basicamente para isso. E o exemplo seria a racecadotrila, certo? A gente vai ter os adsorventes, que basicamente eles vão, que nem alguns protozoários, eles servem para fazer como se fosse um tapete, certo? Vai tá horroroso aqui o desenho, mas eles fazem um tapete, aí eles evitam de entrar toxinas no intestino, eles evitam de entrar bactérias no intestino, certo? No entanto, em compensação, eles evitam de entrar tudo, né? Vira um tapetão mesmo. Então, você pode ter problemas para poder absorver alguns medicamentos seus, esse tipo de coisa, certo? Então, tomar atenção para isso. A gente vai ter o hidróxido de alumínio, certo? E a metilcelulose, tá bom? Eles vão ser menos eficazes e é por isso que normalmente a gente usa eles associados a outros medicamentos, certo? A gente vai ter os modificadores de transporte de líquidos e elétrons, e eletrólitos, perdão, que acabam sendo elétrons, né, de certo modo. E aqui a gente vai ter o salcilato de bismuto, perdão, ou bismuta, certo? Eu vou até corrigir aqui. Que serve também como tapete, de certo modo, mas é um tapete muito diferente dos adsorventes. Ele acaba fazendo uma diferença de osmolaridade dentro para fora do intestino. Quando eu falo fora, no caso é mais para o próprio tecido do intestino, né? E essa diferença de osmolaridade vai fazer com que você perca muito menos líquido e perca muito menos eletrólitos, certo? Ele vai interagir com insulina, então para pacientes diabéticos a gente tem que prestar atenção, certo? Não é uma contraindicação, mas é bom prestar atenção. Eles vão deixar fezes e línguas mais escurecidas, certo? Além disso, o bismuto, né, ou a bismuta, é um composto que tem uma capacidade bactericida, certo? Então ela pode ajudar, não como antibiótico, lógico, mas pode sim ajudar um pouquinho para lidar com algumas bactérias que estão ali no meio enchendo o seu saco, certo? E outra coisa muito importante também, o salcilato de bismuto ele é muito conhecido pela diarreia do viajante ou da viagem, né? Que é aquele tipo de diarreia em que o paciente ele tem em épocas de translocação, em épocas de viagem, justamente por alterações de equilíbrio, de equilíbrio fisiológico, e, portanto, o próprio sistema imune, de certo modo, fica muito mais susceptível a não só infecções, como a infecções típicas de outros locais. Então, quando você, por exemplo, vai para uma região, por exemplo, América Central,
E a América Central, por si só, é uma região que, feliz ou infelizmente, mais pobre. Uma região com muito mais bactérias, muito menos saneamento básico, então é muito mais fácil você comer um análogo de Alá Rodrigo por lá e nessa comidinha acabar tendo uma diarreia forte, certo? Então, o salcilato de bismuto ele é muito vinculado a essas situações, ele já foi bastante utilizado, certo? E a gente tem o principal, certo? Sem dúvida nenhuma, que é o sal de reidratação oral. O sal de reidratação oral ele não serve para acabar com a diarreia, mas sim ele evita, certo, o principal problema de uma diarreia, que é a desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. E o que seria isso? Distúrbio hidroeletrolítico seria perder potássio, perder sódio, e perdendo potássio, magnésio, essas coisas, você vai ter várias alterações. Você vai ter alterações nervosas, você pode ter arritmias, certo? Então, é muito ruim, tá? Em suma, acaba sendo muito ruim. E aí, uma forma de você evitar isso de modo muito adequado seria justamente o quê? Com o sal de reidratação oral. Você dá água para o paciente e dá eletrólitos para ele. Enquanto ele perde, você repõe. E os probióticos? Os probióticos, eles servem para refazer a microbiota. Em uma época de diarreia, em um evento de diarreia, é muito comum de você perder uma grande quantidade de bactéria e do tipo específico que do tipo comensal, né? O tipo de bactéria que a gente vive em simbiose já desde o nascimento e bactérias que servem naturalmente para o nosso bem, assim como nós fazemos bem a elas, né? Assim como nós as alimentamos, ela acaba nos dando vários e vários favores que acaba criando uma situação de comensalismo. Então, em eventos de diarreia, é natural que você perca algumas dessas bactérias e assim você tenha, eventualmente, dificuldades para digerir no futuro, tá? Então, os probióticos, eles servem para você diminuir essas eventualidades que podem acontecer no futuro. Dificuldade para digerir, certo? Que são coisas que essas bactérias fazem muito bem. Então, um exemplo que o professor Felipe dá muito bem é o Prolive, mas uma forma bem mais barata é o Saccharomyces boulardii, né? Que é um micro-organismo que também tem uma grande capacidade de digestão, né? Além disso, eu só queria especificar para vocês uma coisa. Quando você ingere, certo, esses medicamentos, digamos que isso aqui seja o Prolive, certo? Esse aqui é o Prolive, certo? Aí o que acontece? A gente vai ter no núcleo, e Felipe já cobrou isso em prova, o probiótico. O que seria o probiótico, Valeriano? Seria o agente mesmo, o micro-organismo, certo? Sendo que ao redor a gente vai ter o pré-biótico, que nada mais é do que o alimento. Então, essa região que está ao redor, certo, do micro-organismo é o alimento. E aí o que é que vai acontecer? Essa membrana, em contato com o pH do intestino, certo? Que é um pH alto, é básico, né? Ela vai soltar, e aí, o que é que vai acontecer? Certo? Eu vou até fazer um buraco um pouco maior. Ela vai soltar, e aí você vai liberar muito alimentozinho para o micro-organismo no meio. E aí esse micro-organismo, ele vai se sentir tranquilo, vai começar a consumir tudo e vai sair e vai povoar o seu intestino, certo? Nada mais que isso. Então é importante vocês saberem disso também. E o tratamento padrão ouro para diarreia, né? Hoje a gente não tenta parar a diarreia, a não ser que a diarreia esteja muito forte. Mas a melhor forma de você tratar e você evitar problemas seria com sal de reidratação oral e probióticos. O sal de reidratação oral vai evitar a desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos e o probiótico vai repor a flora. Então você não vai ter problemas de digestão. Agora bora para a constipação. É literalmente o oposto. Se na diarreia a gente objetiva o quê? A gente objetiva diminuir o movimento, aqui a gente vai tentar aumentar o movimento e a gente vai ter os nossos queridíssimos amigos laxantes. Quais são as principais causas de constipação? A gente vai ter a principal, que é dietética, né? Pouca fibra e pouca água, certo? E eu acabo me denunciando nesse quesito,
tá? Eu bebo muita pouca água. Mas também a gente tem alguns conceitos que Felipe adora. Bloqueadores de canal de cálcio, até porque canais de cálcio são fundamentais para a contração. Uma vez que a gente tem todo um plexo mioentérico, né? Você bloqueando esse cálcio do plexo mioentérico, você evita a contração, mesmo que no peristaltismo. Além disso, os opioides, que eu já falei para vocês, certo? Os próprios opioides, eles têm essa capacidade de, quando em abuso, fazer uma constipação e constipações severas, certo? E olha que engraçado, os próprios laxantes podem gerar constipações. Aí você fala, como assim? Esse laxante é para o paciente evacuar? Fiquem aí com essa pergunta. Tá, aqui vai ser bem mais fácil que os diarreicos, né? Primeiro, eu não sei se vocês se lembram, mas eu pedi para vocês decorarem os derivados da antraquinona, certo? Que são derivados de vegetais, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter tanto o acene quanto o cássio na jogada. E além disso, a gente tem outros irritantes, como o bisocodio, certo? Que é o nosso queridíssimo amigo lactopurga, e o picosulfato, ou picasulfato de sódio, que é o Rapilax. Além disso, a gente vai ter o óleo de rícino. Nenhum desses caras, certo? A gente vai poder utilizar para pacientes gestantes. Por quê? Porque eles têm alguma capacidade de irritar, e não só isso, por contiguidade, pela proximidade, certo, do intestino com o útero da moça, da mulher, pode ser que você irrite o útero também. Então você pode ter alterações, você pode complicar a gestação dessa paciente, e ela pode inclusive ter um aborto, induzido no caso por esses irritantes, certo? Agora os volumosos, né? Os volumosos, que no caso a gente vai ter o principal exemplo, que é o tamarino com fibras, tá? Eles são bem menos eficazes que os demais aqui, porque eles demoram até 24 horas para fazer um efeito de fato, para chegar no pico. No entanto, em compensação, ele é o mais indicado a grávidas, justamente porque ele é o que menos irrita, ele é o que menos causa complicação. E como é que ele iria funcionar? Aqui a gente vai ter o nosso intestino, e aí aqui a gente teria o tamarino com fibras. O tamarino com fibras, ele é um cara que ele tem uma grande quantidade de eletrólitos, então você vai ter muito sódio, você vai ter muito cloreto, você vai ter muito potássio, você vai ter muito cálcio. Isso vai chamar o quê? Uma grande quantidade de água, cara. Olha só. E aí ele fica chamando água, e essa água fica aumentando e aumentando, e aí em 24 horas você tem um pico, que é a paciente precisar evacuar, especificamente para pacientes grávidas, certo? Os osmóticos, eles basicamente funcionam bem parecido com os volumosos, né? Sendo que os volumosos, eles tentam criar volume. Os osmóticos, não necessariamente. Eles acabam criando volume, tanto que você acaba evacuando, mas o foco não é tal qual o tamarino com fibras de criar um volume em 24 horas. Não, aqui é bem mais rápido do que o volumoso, certo? A gente vai ter tanto o leite de magnésia quanto a lactulose, sendo que esses caras, eles podem gerar distúrbios eletrolíticos. É pouca a chance, né? Mas eles ainda podem. O que menos tem chance acaba sendo o macrogol. Por isso que de todos esses dois aqui, de todos os três, perdão, o macrogol acaba chamando muito mais atenção e acaba sendo muito melhor, certo? Os amolecedores de fezes, certo? Os amolecedores, eles têm muito esse conceito de, como o nome já sugere, amolecer. Então, uma vez amolecido, né, é muito mais aquoso, é muito mais fácil de você evacuar. E a gente vai ter tanto docossato de sódio quanto de cálcio. Normalmente, como eles são menos potentes, né, a gente usa eles em associação e ainda associa com outros medicamentos, como a loperamida, tá? E outra coisa, tanto o docossato de sódio quanto de cálcio, eles também têm capacidade de irritar. Então, além de serem menos potentes, a gente não vai poder usar em grávidas, certo? Os lubrificantes. Basicamente, a gente vai ter o óleo mineral, certo? E a glicerina, tá? O óleo mineral a gente usa de modo oral, né? Enquanto a glicerina a gente usa em supositório. A gente usa por via anal, tá? A glicerina ela vai ter uma capacidade irritativa, então a gente evita em pacientes gestantes também. E quanto ao óleo mineral, só um adendo, a gente usa sempre de pé, porque a gente pode gerar um broncoespasmo. E aí para pacientes asmáticos gera uma irritação meio chata, né? E por que a gente sempre usa de pé? Porque quando você usa deitado ou sentado, é muito mais fácil de uma quantidade, mesmo que pequena, de óleo mineral passe pela sua via aérea, né? Chega até os brônquios e afim, então
Para você evitar esse tipo de complicação, é bom usar sempre de pé, certo? Aí aqui a gente chegou em uns medicamentos incríveis, certo? São os ativadores de canais de cloreto. E o exemplo desse grupo acaba sendo a lubiprostana. O que a gente precisa saber é que esses medicamentos eles são muito efetivos, eles são de altíssima qualidade. Então, eles não só têm poucos efeitos adversos, como eles são tão eficazes que eles podem ser utilizados para constipação crônica. Tá? E por que eles têm poucos efeitos adversos? Principalmente porque eles têm um foco absurdo em canais de cloreto e de água. Então você não vai ter perda de potássio, não vai ter perda de sódio. O medo acerca disso é mínimo, então você não precisa se preocupar. Mas como eles são medicamentos bem mais eficazes, a gente tenta utilizar a lubiprostana em casos mais graves, como constipação crônica mesmo, vocês vão ver melhor. Além disso, eles têm pouquíssima interação medicamentosa, se mostrando ótimos medicamentos. Tá, aqui a gente não tem um medicamento propriamente dito, mas como é que a gente consegue manter a flora em constipação? Uma vez que a flora, ela, seja em diarreia, seja em constipação, ela fica alterada, ela fica muito mais susceptível a algum tipo de complicação e a mesma até diminuir. Então, para você manter a flora de modo adequado, né, bem nutrida, a gente tem a inulina, cuidado, não é insulina, é inulina, que é um pré-biótico, ou seja, é um alimento, né, que serve para nutrir essa sua microbiota. E a gente tem como exemplos o aspargo, o alho, a cebola e o trigo. Nunca vi Felipe cobrando isso, nunca vi isso sequer em algum tipo de questão, mas o professor Felipe deu e eu acho interessante repassar para vocês. Além disso, a gente tem algo muito importante, saindo um pouco dos medicamentos, que é o ciclo vicioso da constipação. É aquele tipo de paciente que ele estava constipado, usou laxante, evacuou. Poxa, evacuei, tô feliz. Mas aí ele não evacuou mais. Demorou 2, 3 dias, não tô evacuando. Ainda estou constipado. Vou usar outro laxante, e outro laxante, e outro laxante. E vai chegar um momento específico em que esse paciente ele vai perder tanta água, ele vai perder tanto potássio, que o próprio corpo dele, por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, acaba gerando, certo, uma constipação, que nesse caso é uma constipação crônica por distúrbio hidroeletrolítico, muito mais intensa, muito mais forte e muito mais difícil de tratar. Nesse caso, como é que a gente trata? Com Macrogol, que também é chamado, né, comercialmente de Moving Lax. E agora a gente chegou na queridinha da vez, que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é muito correlacionada com pacientes, por exemplo, com muito estresse, muita depressão, certo? Então, é natural, tá, que pacientes com alterações de cunho psiquiátrico, especificamente depressão, eles tendam, e vocês vão ver muito isso, por exemplo, em gastro, vocês vão ver muito isso até em psiquiatria, de certo modo, até em neuro, até de certo modo. Então, é uma correlação que vocês têm que imaginar. Não é estranho você ver um paciente depressivo com queixas de cunho intestinal. Antes de tudo, eu só queria fazer uma pergunta bem interessante para vocês. Qual a região do seu corpo que produz a maior quantidade de serotonina? Caso você tenha me respondido sistema nervoso central, você está enganado. Não muito enganado, porque faz total sentido, mas acaba sendo o seu intestino. O intestino ele depende bastante dos níveis de serotonina para trabalhar de modo adequado e ter uma motilidade basal de modo eficiente. Uma vez que você é um típico paciente depressivo, você tem uma menor quantidade de serotonina disponível no corpo todo, digamos assim, é muito mais fácil você desregular essa motilidade, uma vez que o intestino depende muito da serotonina para ser regulado. Eu já falei para vocês previamente sobre isso, certo? Então, é um típico paciente que já desde cedo, ora está evacuando menos, tipo, vive constipado, ora vive em diarreia, ora os dois juntos, ora diarreia, na outra semana constipado. Então, poxa, é um tipo de paciente muito à flor da pele, nunca se refere ao intestino. Então, para tratar esse tipo de paciente, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode mudar o estilo de vida dele, certo? Principalmente hábitos dietéticos. Então, poxa, comer mais fibras, tomar uma maior quantidade de água, mas por medicamentos, quando ele for diarreico, a gente usa loperamida. Quando ele estiver constipado, Macrogol. E para regular, por que não amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico que tem uma capacidade de aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda pré-sináptica, né? Pós-sináptica, perdão.
Então, em geral, acaba sendo isso, certo? Então a amitriptilina a gente pode usar em conjunto com um dos dois, tipo, quando eu tô eu tô tendo muita diarreia. Aí você pode entrar com uma amitriptilina, se você já não estiver usando, e em conjunto faz uma loperamida. E aí a amitriptilina ela não vai servir para parar o evento da diarreia ou parar a constipação. Não, ela vai regular. Para parar a constipação e para parar a diarreia a gente usa ou macrogol ou loperamida respectivamente, certo? Em geral acaba sendo isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço imensamente a atenção, quaisquer dúvida me chamem no privado e a próxima aula a gente vai conversar melhor sobre náuseas e vômitos, que no caso é o assunto de êmese, certo? Abraços e fiquem bem, e é isso, abraços e fiquem bem.